Doutor, foi indicado a prostatectomia radical. Por onde eu começo? Então vamos lá. A prostatectomia está agendada. Eu acho que é muito interessante, primeiro, só fazer um briefing sobre o que é, o porquê é indicada a prostatectomia. A prostatectomia, esse nome bonito, na verdade, prostatavesiculectomia, ela é um procedimento oncológico onde a gente retira a próstata e as vesículas seminais a fim de tratar o câncer de próstata. A gente vê muito paciente perguntando, doutor, mas um amigo meu lá do trabalho tirou a próstata inteira porque ele não conseguia urinar. Talvez não é bem essa informação, né? A gente tem a RTU, que é a ressecção transuretral de próstata, né? E essa RTU ela é feita para doença benigna, onde o paciente tem dificuldade de fazer xixi e ele vai fazer aquela raspagem formando um túnel, permitindo que a urina saia com mais facilidade. Essa cirurgia ela não é radical. Essa cirurgia, ela é vamos dizer assim, ela vai tirar uma parte da próstata, a parte central, que é a parte obstrutiva. E quando a gente vai ver câncer de próstata, na maioria das vezes, cerca de 70% das vezes, ele é localizado na zona periférica, ele é localizado na parte de baixo, na parte não central. Por isso que o câncer, muitas vezes, ele não é obstrutivo, ele não é sintomático, e sim a doença benigna, tá? Então, só tendo esse esboço, né, Deus? Acho que quer complementar alguma coisa? Prostatectomia, câncer de próstata, RTU de próstata, ou PTV, ou outras cirurgias, roll-up, para doença benigna. É isso aí. Bem, primeiro, olá para todo mundo. Acho que é importante. Esse capítulo vai ser muito legal aqui do Bicast, porque vai ser literalmente papo de consultório. É a história do papo de consultório, que a gente tem isso daqui rotineiramente com os nossos pacientes. Então, quando a gente fala de prostatectomia radical, acho que você frisou muito bem, Luiz, a diferença entre fiz uma cirurgia da próstata. A primeira pergunta que vem na nossa cabeça é cirurgia para câncer ou cirurgia para hiperplasia prostática benigna, que são as duas principais doenças da próstata. Hoje a gente vai falar sobre a prostatectomia radical, né? Aquela que a gente retira toda a próstata e, como o Luiz falou, as vesículas seminais. Essa cirurgia a gente pode fazer de 3 formas. Você pode fazer ela por cirurgia aberta, com corte. Você pode fazer ela por via videolaparoscópica clássica, que eu brinco com os pacientes, é a cirurgia dos palitinhos, que o cirurgião fica ali, faz os cortezinhos pequenos, coloca os palitinhos e ele mesmo vai manipulando os palitinhos. E mais recentemente, não tão recente assim, né? No Brasil a gente tem a robótica desde 2008, a gente já faz robótica aí há mais de 10 anos, né, Luiz? Então a gente tem a cirurgia robótica. O que é a cirurgia robótica? Só para explicar, ela é uma videolaparoscopia, porque faz os furinhos, só que ao invés de ter os palitinhos, que são durinhos, que não tem mobilidade lá dentro, a robótica você tem uma pinça que consegue se mexer lá dentro e todo o movimento que o cirurgião faz aqui fora no joystick, o robô repete lá dentro da cavidade onde o paciente está sendo operado, tá? Então acho que isso daí é importante para a gente colocar em relação à robótica. Hoje em dia, a maioria das nossas cirurgias de prostatectomia radical a gente faz por robótica, não só a gente, mas o mundo aonde, obviamente, a cirurgia robótica ela é disponível. Nós ainda fazemos cirurgias abertas e laparoscópicas em alguns locais que a gente atua e que não tem a disponibilidade, o robô, então não é imprescindível. Você vai tratar, vai oferecer um bom tratamento para o seu paciente, seja oncológico, seja de resultado funcional, mesmo com a cirurgia aberta ou laparoscópica, mas um cirurgião que faz as 3 técnicas consegue perceber que a robótica, ela te traz uma comodidade maior para a cirurgia, porque você tem toda a ergonomia do cirurgião, então para o cirurgião não tem dúvida que ela é mais tranquila de fazer, e isso favorece com que ele tenha também uma cirurgia mais tranquila. E as vantagens da robótica em relação a você ter uma melhor visualização de estruturas e uma melhor mobilidade das pinças, você pode fazer movimentos mais precisos e delicados para fazer a preservação de feixes nervosos, para melhorar o resultado funcional. E só para terminar essa primeira parte, eu acho que é importante a gente lembrar para o paciente alinhamento de expectativas. Então, você nunca vai colocar que uma cirurgia robótica você vai ter 100% de continência e potência, porque você vai jogar a expectativa do paciente lá no alto
E assim, Isso mesmo pode não em acontecer. cirurgias robóticas, você pode ter um pós-operatório onde o paciente possa ter temporariamente uma incontinência, uma diminuição da sua capacidade erétil. Então, isso daí é muito importante a gente alinhar expectativas com o paciente. Sim, a robótica ela me ajuda como cirurgião a oferecer uma cirurgia mais preservadora e com melhores capacidades de recuperação funcional. Mas na medicina nada é 100%. Então é importante a gente ter esse alinhamento de técnicas, porque eu já tive paciente que foi para os Estados Unidos para fazer a técnica robótica, isso lá atrás, há mais de 10 anos. Vou fazer a técnica robótica porque estou pensando em incontinência, hipotência, voltou incontinente, impotente, com uma frustração tremenda. Então, são coisas que a gente, dentro de uma conversa sincera com o paciente, e eu acho que um dos princípios aqui do podcast é a sinceridade, a gente tem que sempre colocar o paciente, não é isso, Luiz? Perfeito. Não, é isso daí. E eu acho que do mesmo jeito que você fala que é a cirurgia dos palitinhos, eu falo das varetas. Varetas, né? Porque são palitinhos, varetas. A laparoscopia são 2 varetas retas. Então você tem a ergonomia limitada. Porque você está entrando com uma vareta reta que ela não faz esse movimento. Você até tem algumas pinças que foram desenvolvidas, mas que não pegaram, né? Mas a maioria da laparoscopia clássica, elas são 2 varetas retas, onde o auxiliar vai segurar a câmera para você, né? Ou você tem um braço fixo também. E essas varetas retas, é muito mais difícil operar e fazer uma dissecção do que realmente você ter todo o movimento, né, que é de wrist, que é punho, que o robô passa pra gente. E outra coisa também é que a nossa visão, ela é em HD, ela é em 3D, então a gente, além de tudo, você tem a noção de profundidade também com o robô, né, que a laparoscopia, na visão da televisão normal, você acaba perdendo. Embora a gente também tenha, às vezes, disponibilidade de óculos 3D, mas que não é a mesma coisa, né?